Olá, a gente está aqui hoje para dar continuidade ao espaço Marco Akeiva e nós temos nas últimas semanas falado sobre o 1917-2017, O Século Sem Fim, editado pela Patois em 2017, em comemoração ao centenário da Revolução Russa. E como nós falamos nos últimos dois encontros, esse livro ele tem por um dos princípios, o Marco Akeiva, ele quando o concebeu, pensou também em dar uma contribuição da literatura à história. Então, a história ela marca muito os grandes feitos e ela registra os grandes feitos, os feitos dos vitoriosos, e em uma perspectiva. Quando nós, a partir do olhar literário, a partir da arte e da literatura, buscamos registrar os feitos, aqueles pequenos feitos, os feitos das pessoas anônimas, dos desconhecidos, que não passam para a história, mas são milhões, bilhões de seres humanos que ajudam a construí-la, nós estamos, a um só tempo, contribuindo com a história e contribuindo com a nossa compreensão do mundo, com a nossa compreensão da realidade, com a compreensão de como nós fazemos e transformamos o mundo. Então, como nós falamos na última semana, nós falamos do conto Boa Vontade, da Flávia Helena, Menino Elefante, do José Martino, e falamos do conto Premonições, da Silvana Guimarães. Os dois últimos são contextualizados numa época em que se dá o aparecimento da Virgem de Fátima em Portugal para os 3 pastorinhos, conforme registrado pela Igreja Católica. E o da Flávia Helena registra um acontecimento ambientado no momento da primeira greve geral ocorrida no Brasil em julho de 1917. E a greve em si, ela foi registrada, ela ficou, nós temos muitas informações sobre a greve, mas se não fosse o olhar da Flávia Helena sobre aquilo que certamente, uma personagem, Antonieta, mas certamente é uma personagem que expressa, que traduz a realidade de muitas mulheres que viviam naquele contexto de 1917, início do século XX no Brasil, e é ainda o contexto de muitas mulheres hoje. Então, naquele contexto histórico, você tem uma mulher, a Antonieta, que revela para nós leitores as suas frustrações, o seu desejo de autonomia, a sua subserviência às necessidades do pai, em detrimento da satisfação das próprias necessidades. Então, isso a literatura mostra, isso a literatura é capaz de registrar. Como é capaz de registrar, por exemplo, no conto do qual nós vamos falar hoje, que é Os Bichos, do Joaquim Maria Botelho, a situação de integrantes de uma família de flagelados pela seca de 1915, a grande seca que atingiu o Ceará, que atingiu e depois foi retratada pela Raquel de Queiroz no grande romance O 15. Essa família ela é retratada pelo Joaquim Maria Botelho como se fosse, o título do conto é Os Bichos. Evidentemente que ele não quer dizer que a família é bicho, mas ele quer retratar um pouco como o Graciliano Ramos fez em Vidas Secas, o quanto a seca faz o homem, desumaniza, faz o homem viver como bicho. É um conto muito bonito, cujo título nos remete a essa dificuldade de comunicação, a esse acuamento, a essa falta de dignidade humana que caracteriza a vida de milhões de brasileiros, especificamente daquele grupo que vivenciou esse drama da seca, e ainda hoje se vivencia esse drama no Nordeste brasileiro. Mas ele retrata então a cena, a história, a partir do olhar de um menino que sofre de deficiência cognitiva e ele é obrigado, ele é abandonado pela família na casa em que eles moravam. Só que ele não tem consciência, ele não tem capacidade de discernir o que está ocorrendo e ninguém lhe falou o que estava se passando. Eles saíram para preservar a própria vida, já sabedores de que se levassem consigo o menino, provavelmente morreria o menino e morreriam eles, e eles então abandonam o menino junto com os bichos. A última a sair da casa é a irmã, e o que nós temos é o ambiente sendo mostrado em terceira pessoa, narrador em terceira pessoa, mas a partir da perspectiva do menino.
E aí ele nos fala, fica evidente as lembranças, as reminiscências que ele tem. Na pouca inteligência dele, ele consegue reconstruir um pouco da vivência anterior da família. Então, da bagunça, do barulho, dos gritos, das crianças o agitando, provocando, dos animais, da cabra, do cachorro, de uma pessoa grande que cuida dele. E, por fim, há um corte. E aí Joaquim nos mostra, através de seu narrador, a irmã que cuidava do menino chegando àquilo que é um campo de concentração. E já no ano de 2017, porque a família tentou resistir, tentou não sair de casa durante 2 anos, até que teve que sair e foi, como milhares de outras famílias refugiadas da seca, colocadas no que nós sabemos que foram campos de concentração construídos pelo governo para acuar os flagelados da seca, os refugiados, e impedir que eles atingissem a capital, que eles atingissem Fortaleza. Então eles ali ficavam em uma região que não oferecesse risco, que não incomodasse o olhar da classe média, dos moradores de Fortaleza, e eles viviam em campos de concentração cercados por arame e sob o olhar vigilante do exército, que evitava que eles dali saíssem. Então nós temos esse olhar forte, lírico, de grande beleza, sobre um drama real, né? Mas um olhar que só a arte pode registrar. Depois nós temos também os próximos contos, são da Henriette Effenberger e da Michelene Berunski, como eu já disse, e os dois tratam de um mesmo fato histórico, que é o lançamento do primeiro livro de poesias do poeta pernambucano Manuel Bandeira, que nasceu em 1866, 1868 e morreu em 1968, se não me engano. Ele viveu 90 anos, mas ao longo da vida ele viveu com a premência da morte, né? Porque ele foi diagnosticado com tuberculose em uma época em que tuberculose matava, e ele viveu, né, um dos grandes temas com os quais ele trabalha é justamente a morte. E esse livro de poesias dele é um livro de poesia que carrega uma nostalgia, uma tristeza, o tema da morte. E a Henriette, então, teve a feliz ideia de construir, a partir desse fato, um personagem que é um senhor que vai completar 100 anos de idade, e a narração se dá também em terceira pessoa, né? Mas o olhar do narrador é um olhar que compactua com o olhar desse senhor que vai completar em breve 100 anos. Existe uma intertextualidade com Cinza das Horas, do Manuel Bandeira, e também uma intertextualidade com Feliz Aniversário, da Clarice Lispector, né, que está no livro de contos Laços de Família. Sobretudo ao final, né, nós vemos a intertextualidade com a Clarice Lispector. E é um personagem muito bonito que a Henriette constrói, porque é um personagem que aos 85 anos ele resolve deixar o cabelo crescer, prender o cabelo no rabo de cavalo, colocar brinco na orelha esquerda, e as pessoas começam a chamá-lo de esclerosado, mas ele não se importa com as pessoas, porque ele nunca deu importância porque as pessoas achassem, e ele continua. O brinco de brilhante que ele põe na orelha é roubado, e em um dado momento da narrativa ele tece reflexões sobre quando foi que perdeu o sentido, né? Quando foi que a vida perdeu o sentido? Teria sido quando ele enviuvou? Teria sido quando ele teve o primeiro AVC? Teria sido quando ele esqueceu a senha do cartão de crédito? Teria sido quando ele parou de responder às questões que faziam a ele? Ou teria sido quando pararam de questioná-lo? Afinal, quando foi que a vida parou de ter sentido, né? Quando foi que aquele fogo foi arrefecendo, foi diminuindo e foi se enfraquecendo a ponto de ele se encontrar naquele estado de fragilidade? O tema é um tema bárbaro, um tema que perpassa a nossa trajetória enquanto seres humanos, que é o tema, dois temas muito presentes na nossa vida, é o da morte, evidentemente, e o do envelhecimento. E a Henriette trabalha com bastante arte, com bastante sensibilidade esse tema. Então é um conto que muito vale a pena ler, e a gente só vai ganhar lendo. E por fim o conto da Michelene Berunski, que é um conto
que trabalha a partir de uma visão, talvez, né? De um personagem que narra a história é esta em primeira pessoa, e o personagem está entediado, a gente percebe que é um universitário que frequenta o metrô, é usuário do metrô, e ele está lá numa estação de metrô em São Paulo, olhando para o chão, vendo ali no chão os sapatos das pessoas e fazendo considerações sobre os tênis, sobre as sandálias, etc. Quando o metrô para na estação Marechal Deodoro e entra alguém, né, ele levanta a cabeça para ver quem está entrando, o que é muito comum para quem anda de metrô, e ele então reconhece em uma das pessoas que entra, de cerca de 70 anos, o Manuel Bandeira. E ele fica impressionado e o conto todo vai se passando nesse mal-estar dele, que ele não sabe se dirige ao Manuel Bandeira, aquele que seria Manuel Bandeira, e por fim ele decide que não e tira muito constrangidamente um celular e tira uma foto. E o Manuel Bandeira, quando o metrô para na estação Anhangabaú de São Paulo, né? E a gente sabe que fica perto da Biblioteca Municipal, quem mora em São Paulo sabe que fica perto da Biblioteca Municipal, onde se passou a Semana de Arte Moderna, de 1922. E então o Manuel Bandeira desce e o narrador perde contato com ele, mas fica contente porque tirou a foto. Só que ele não sabe, depois ele vai verificar que a foto na verdade não ficou registrada, o que nós temos ali é um borrão. O tempo passa, ele conta para as pessoas, ele fica frustrado com aquele acontecimento, mas ele não esquece, porque foi um acontecimento muito marcante na vida dele. E meses depois, ele na mesma estação de metrô, vê entrar a mesma pessoa, e aí sim, nessa ocasião, ele consegue se aproximar daquele que seria Manuel Bandeira. E aí eu não vou contar o final da história, que é justamente para estimulá-los a fazer o que eu espero que todo mundo faça, que é ler esse livro maravilhoso, que é 1917, que foi feito pelo Marco Acqueiro, concebido e organizado por ele com tanto carinho, e que contou com a contribuição carinhosa e talentosa de 21 contistas. Um beijo e até a próxima.